Pessoal, nesse podcast a gente vai abordar o tema porte de drogas para uso próprio, se é uma questão criminal ou uma questão de saúde pública. O porte de drogas para uso próprio, ele está previsto no Brasil através da Lei de Drogas, que entrou em vigor em 2006. Ela vai estabelecer no artigo 28 que é crime adquirir, guardar, transportar entorpecentes para consumo pessoal. A legislação, ela não fixa uma pena para a conduta, ela fixa apenas sanções. Então, se a pessoa for pega portando entorpecentes para consumo próprio, ela vai sofrer algumas sanções, como advertência, prestação de serviço à comunidade e aplicações de medidas socioeducativas. Embora a prática seja um delito, portar drogas e entorpecentes, ela não leva a pessoa para a prisão. Os processos eles ocorrem em juizados especiais e a condenação não fica registrada nos antecedentes criminais. E no Brasil, atualmente, a gente possui a lei antidrogas e ela atrela dois modelos principais de controle social. O primeiro, de caráter punitivo e criminalizador, que é voltado para os comerciantes de drogas, que terminou no aumento da pena mínima para o crime de tráfico de drogas. E o segundo, ele é de caráter médico-social preventivo, que é voltado para os usuários, que terminou no fim da pena de prisão e da multa para eles. Então, a gente tem a Lei 11.343, que é a lei antidrogas, que prevê e determina se a quantidade de drogas que foi encontrada com a pessoa é para consumo próprio. E para julgar se é para consumo próprio, o juiz ele vai ter que observar alguns fatores como a quantidade, o local, as condições de apreensão e as circunstâncias sociais e pessoais, também como a conduta e os antecedentes criminais da pessoa que foi pega com os entorpecentes. Sendo assim, o porte de drogas, sendo uma questão de saúde pública ou uma questão criminal, ela pode ser vista através de dois pontos diferentes. Se a gente observar do ponto de vista judiciário, ele vai mostrar para a gente que se a maioria dos ministros entender que o consumo de droga é uma autolesão e esse comportamento se diz respeito exclusivamente ao consumidor, a declaração de inconstitucionalidade que está presente no artigo 28 da lei, ela impedirá qualquer tipo de sanção criminal ao usuário. Então, essa doutrina e jurisprudência, ela costuma afirmar que todo tipo penal de lei tutela a saúde pública. Então, mas, no entanto, não há nenhuma definição satisfatória sobre o que seja saúde pública e como o comportamento individual pode colocá-la em perigo. O único argumento que é aplicado é que se um crime de perigo abstrato, o risco ao bem jurídico, que é presumido e não precisa de demonstração. Então, ressalta que o delito não é a pessoa usar droga e praticar uma conduta autolesiva a ele mesmo. O porte para uso próprio em si já basta como uma consumação. Então, eles alegam que o usuário, com seu estado psíquico alterado, pode provocar danos posteriores. E compreende que a questão de droga, então, ela é pertinente à saúde pública. Então, temas também esses temas deveriam ser pautados pela lei penal. Se a gente observar do ponto de vista acadêmico, a gente pode citar o professor Maurício Dieter, do Departamento de Direito Penal, Criminologia e Medicina Forense da Faculdade de Direito da USP. E ele afirma que, excluído o risco de lesão a terceiros, qualquer cidadão tem direito de fazer o que bem quiser com seu corpo e com sua consciência. Ele ressalta que isso é a base dos direitos humanos de matriz liberal. Ninguém, nem terceiros, nem o Estado tem direito de opinar em como a pessoa vai buscar a felicidade, com a única ressalva de que o uso de uma substância não pode colocar em perigo a vida ou a integridade física de outras pessoas. De acordo com ele, a falta de controle na produção da quantidade de drogas, na criação de um mercado ilegal e na fiscalização, o excesso de investimentos em armas e a violência contra os jovens de periferia são fatores que prejudicam gravemente a saúde pública. E, segundo ele, essa guerra exige todo o investimento do Estado em um aparato bélico e repressivo, que poderia ser canalizado para a educação ou para a saúde. Para Maurício, a proibição de drogas ela tem ainda mais uma implicação negativa,
porque ela vai criar um grande empecilho para a realização de pesquisas com determinadas substâncias e seus usuários, dificultando a criação de políticas para reduzir esses danos. Então, por conta disso, o próprio acesso à informação, ele fica comprometido. Eu vou falar um assunto que não é muito importante, mas que é essencial para termos uma comunidade mais harmoniosa, um enquadramento jurídico. Então, diferença entre usuários e traficantes na lei brasileira. O usuário, como o próprio nome já diz, tem a droga para o uso próprio. Não é preso, mas pode ser advertido, prestar serviços comunitários ou fazer cursos educativos. Tudo no artigo 28 da Lei de Drogas. Já o traficante tem a droga para vender, distribuir ou ganhar dinheiro, né? E é claro, vai preso, com pena de 5 a 15 anos. Artigo 33 da Lei de Drogas. Não é só a quantidade que importa. Pouca droga pode ser tráfico se a pessoa estiver vendendo ou tiver sinais disso, né? Como, por exemplo, dinheiro trocado, balança, ou até mesmo, né, a pessoa estiver em um ponto de venda. Tudo isso vai influenciar ao policial entender que ele está cometendo ali o tráfico. E muita droga pode ser só uso, se não houver prova de venda e a pessoa for usuária. O que o juiz analisa nisso, né? Ele analisa o local da abordagem, as circunstâncias, o horário, a companhia, o modo, antecedentes da pessoa e o comportamento no momento, né? A lei não tem critérios claros e isso causa problemas na prática, né? Gerando injustiças, como pessoas negras e pobres são mais presas, mesmo com pouca droga. Brancos e de classe média costumam ser tratados como usuários. A gente pode perceber o preconceito nisso, né? Devido à classe, devido à cor. E falta de foco no combate aos verdadeiros chefes do tráfico. Ou seja, muitas das vezes os polícias pegam esses traficantezinhos, entre aspas, e acaba que atrapalha a achar o chefe, né? A pegar realmente quem deveria também ser pego. Será que ainda faz sentido encarar o porte de drogas como questão de polícia? Ou só estamos desperdiçando tempo e dinheiro numa política que falhou? Agora o foco é o custo político, social e econômico da criminalização das drogas. E quem vai complementar o nosso debate aqui no podcast é a nossa convidada Gisele Menezes. Primeiro, que a criminalização nunca foi neutra, né, Gisele? O interesse político é claro, reforçar uma estrutura de controle social. E a gente sabe bem quem paga essa conta, né? Com certeza. O preto, pobre e favelado é a famosa seletividade. Eles não estão nem aí para substâncias. Vocês não veem a Cracolândia? Uma loucura. Eu falo que depois da morte, aquilo ali, acho que é a pior situação que um ser humano pode se encontrar. É isso. Eles perseguem pessoas. Um jovem branco com maconha na mochila é um erro de juventude. Outra coisa é você ver um preto, já nota muita diferença, né? Com certeza. O efeito social é devastador. A família desestruturada, a desigualdade só aumenta e de quebra ainda estigmatizam o usuário. O processo é longo, tá? É um ciclo sem fim. E quando sai da prisão? Vem o rótulo, vem a desigualdade, a dificuldade para trabalhar, para estudar, para viver realmente. O sistema não ressocializa, ele marginaliza. Então fica a reflexão: será que é o usuário que financia o tráfico mesmo? Ou o próprio governo? Fica a reflexão aí, mas para mim é escancarado, não precisa nem refletir. É investido bilhões em repressão e encarceramento. Você sabe quanto cada preso custa aqui no Brasil, Gisele? Nossa, em média nacional não é menos que 2.000, de verdade. O que daria para fazer com esse dinheiro? O que você acha? Políticas públicas, clínicas, educação. Mas não, o que a gente escolhe? A gente escolhe prender. É ineficiente e burro. Prende quem não devia, que na verdade não interfere em nada, gasta onde não devia. Enquanto isso, o tráfico continua faturando. O tráfico e os gravatas. Mas seria muito bonito se fosse na prática como está na lei, né? Mas muito bonito mesmo. Como a Bruna e o Valdomiro comentou, quando eles falam sobre a diferenciação do usuário versus traficante, vai um preto da favela, cabelo enrolado, vai dar bom não pra você, fio.
Em resumo, a lei protege só quem é rico e branco. De resto, é chilindró. Véi, no fim das contas é isso. A gente tá gastando grana, tempo e vida numa guerra que já perdeu. Criminalizar o poste não resolve, só mascara o problema. E quem apanha sempre é o mesmo lado da moeda, né? Impressionante. Não muda nada, cara. E tipo, se a ideia é cuidar, então que cuide de verdade, com saúde, com educação e com informação. Realmente, porque prender achando que isso vai acabar com o tráfico é tipo tampar o sol com a peneira furada e enxugar o gelo, né? O uso de drogas não deve ser visto apenas como uma questão criminal, como um problema de saúde pública. Ele envolve fatores psicológicos, sociais, econômicos e culturais, não funcionando como prevenção de problemas de saúde mental e social, mas sim podendo agravar esses problemas e causar novos. Está associado a transtornos mentais, exclusão social, violência e sobrecarga nos sistemas de saúde e justiça. Um dos desafios atuais da assistência em saúde mental, que vem sendo descrito por usuários, familiares e profissionais, refere-se ao uso de drogas por pessoas em intenso sofrimento psíquico, que recebem diagnósticos psiquiátricos, tornam-se usuários de serviços de saúde mental. O consumo de drogas entre pessoas com estes quadros parece estar aumentando nos últimos anos, e profissionais relatam dificuldades para lidar com esta situação. Programas de prevenção buscam evitar o início do uso de substâncias, especialmente entre adolescentes e jovens. Eles se concentram em educação, fortalecimento de vínculos familiares e escolares, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e promoção de ambientes saudáveis. Podemos citar alguns programas como Luz 2.0, hashtag Tamo Junto, Famílias Fortes, ProERD, entre outros. Tratamento para o uso de drogas ou dependência química geralmente envolve uma combinação de abordagens, como psicoterapia, medicamentos, grupos de apoio, em alguns casos, internação para desintoxicação e atenção psicossocial são exemplos de estruturas que oferecem esse tipo de tratamento integrado. Ele visa ajudar o indivíduo a entender as causas da dependência, aprender a lidar com a vontade de usar drogas e evitar recaídas física e mental do cidadão. Em 2001, Portugal descriminalizou o uso e porte de drogas para consumo pessoal. O uso ainda é ilegal, porém deixou de ser um crime e passou a se tornar uma infração administrativa. As pessoas flagradas com drogas são encaminhadas a comissões de dissuasão, psicólogos, juristas e assistentes sociais. Sua abordagem de tratamento, investindo em prevenção, centros de tratamento e políticas de redução de danos, resultou positivamente na redução drástica nas mortes por overdose. Já o Uruguai tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar e regular a produção, venda e consumo de maconha. O objetivo era retirar o controle do tráfico e garantir um consumo mais seguro. A cannabis passou a ser adquirida legalmente de 3 formas: cultivo doméstico, de até 6 plantas, clubes de cultivo e compras em farmácias autorizadas, permitido para residentes e maiores de 18 anos. Seus resultados positivos são a redução no mercado ilegal de maconha. O consumo não aumentou significativamente entre jovens, ao contrário do que os críticos previam. E a política fortaleceu a visão do uso como um direito com responsabilidade, não como um crime. Mas é isso aí, família. Se você ouviu até aqui, já manda esse episódio pra aquele tiozão que acha que todo mundo é vagabundo. Vai ver se ele entende, né? Não custa nada tentar, né? E bora continuar falando disso, porque quando a gente se cala, o sistema grita mais alto. E se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal, ativa o bagulho do sininho e tamo junto!